geometria sagrada é um conceito que se foi formando ao longo dos séculos e que tem milhares infinitas possibilidades de ser perspectivada, de ser sentida, de ser intuída, de ser realizada. Hoje queremos fazer uma intervenção mundial a três com o Luís Elie e a Teresa Lousa. Pela manhã eu resolvi fazer este breve improviso sobre alguns aspectos da geometria que muitas vezes nos escapam e que provavelmente não serão sequer muito abordados no nosso encontro, que certamente será fruto da interação entre os três e a assistência e o mundo psicoespiritual que nos permeia, que nos pode informar e impulsionar. Esta palavra geometria é uma palavra, ao contrário do que nós poderíamos pensar hoje, em que cada vez mais estamos separados da Terra e cada vez mais vivemos num céu, seja virtual, seja de infinita capacidade de partilha e recepção de informação que circula nos céus, de tal modo que até poderíamos, face aos grandes avanços da ciência e aos mapeamentos do cosmos, chamar-nos de uranogeometria, uma medição a partir dos céus e dos planetas e dos movimentos das galáxias, das estrelas. Contudo, não foi desse mundo hoje mais aprofundado pela ciência e outrora também mais intuído por alguns sábios videntes e clarividentes, seja na Babilónia, ou na Pérsia, ou na Índia, ou em especial na Grécia dos pré-socráticos, de Pitágoras em especial, esse que cunhou a famosa expressão música das esferas e que era o sentido dinâmico e sonoro da harmonia, das formas geométricas nos seus caminhos, circulares ou espiraliformes ou outros que fossem, e que produzem sons no universo, e que dentro de nós se encontra também essa própria música primordial, que segundo algumas tradições, que foram mesmo recolhidas por São João, apóstolo São João, no seu belo Evangelho, quando diz, ao princípio era o Logos, en arque, en Logos, significando que no começo da manifestação e da criação ou emanação ou manifestação dos mundos, houve um som, houve uma intencionalidade amorosa e sábia de gerar, de emanar sons e formas, vibrações, seres que vieram dar origem no ser humano à sua capacidade de pensar, de ver e de falar, de tal forma que nessa Grécia mais próxima desses estados primordiais da natureza pensante e espiritual, ou da natureza animal animada por um espírito, encontrou em Orfeu o símbolo vivo da presença do Logos,
da palavra mágica que conseguia trazer ao de cima as essências e as formas verdadeiras dos seres. Esta tradição de Orfeu originou o que se chama o orfismo e interrelacionou-se com o Pitágoras e o pitagorismo e mais tarde com Platão e os platónicos, e é com Platão que nós vamos encontrar as formulações que terão mais êxito na sua continuidade de comunhão por parte da humanidade com elas e que foram designados como os sólidos geométricos, os 5 sólidos platónicos, 5 sólidos perfeitos, e que acabaram por, originados na sua descrição no Timeu, terem essa qualidade, essa cristalização como arquétipos das formas e com ligações aos elementos, a estados de alma, e gerando em algumas escolas, como a escola de Chartres, no começo da época gótica, uma gestação bastante profunda desse depósito de sabedoria antiga com a natureza animada por essas formas que foram adquirir cada vez mais um estatuto de símbolos vivos e que abriram caminho para as pessoas compreenderem cada vez melhor, mesmo intuírem e verem interiormente a existência destas formas sutis e destes mundos arquétipos. Falámos na época gótica e no românico também já de certa forma, na sua parte final, este conhecimento está mais presente e nós aí podemos ver construções erguidas ao divino com uma proporcionalidade, um conhecimento dos números e da geometria altamente desenvolvido e simultaneamente a sua ligação com uma consciência de que as formas exteriores geram estados de alma, geram formas interiores e que é nesta harmonia entre o exterior e o interior que se encontra a possibilidade de nós conseguirmos ler o conhecimento, lermos no grande livro da natureza, do qual as catedrais, os seus capitéis, muitas vezes esculpidos como verdadeiras Bíblias ou livros sagrados, transmitiam às pessoas esses impulsos de verem em formas ora antropoformizadas, ora estilizadas geometricamente, a circulação das energias, as polaridades, as unidades, as triangulações, as formas que convinha serem talhadas para adquirirem dentro de nós a possibilidade de nos tornarmos templos do Espírito. Podemos então dizer que a geometria sagrada se nasce etimologicamente pela sua própria etimologia de geometria, de medição da Terra, e aliás nos primórdios, e aqui em Portugal, primórdios da nossa nação e da língua portuguesa, era muito usada a palavra agrimensura, a agrimensura que era a medida a partir do campo, do agri, e sabemos como os templos e as cidades nasceram nos campos e foram formados através de operações relativamente simples de se descobrirem os eixos e se traçarem com cordas e com o auxílio do sol as 4 direções e a partir daí fazer as construções mais elevadas, nomeadamente circulares
e as divisões do círculo que permitiram ao ser humano visualizar melhor dentro de si e na própria natureza as dinâmicas ascensionais e as dinâmicas rotacionais e espirálicas, dos quais talvez o símbolo mais interessante que surja nessas épocas mais antigas seja a representação do Sol, ou da vida, ou do fogo, como uma suástica, ou seja, ou também a triscálide, ou seja, um círculo formado por três. A triscálide, muito presente na tradição japonesa do shintoísmo, ou com quatro. A suástica, mostrando o movimento da rotação do Sol e também, provavelmente, alguma intuição dos movimentos das energias vistas no olho espiritual ou o próprio olho espiritual na sua rotação. Esta dinâmica das catedrais capazes de induzirem nas pessoas, através de certas formas e de certos ensinamentos, e na totalidade do edifício e nos objetos que rodeavam um elan místico e espiritual, afirmou-se tremendamente no gótico, e vemos chegar as suas setas, os píncaros das torres e campanários aos céus. Bem o contrário dos arranha-céus modernos, que, seja nos Estados Unidos, seja nos países da Arábia Saudita, milionários, mas tão mal utilizadores da sua riqueza para criarem tanta destruição, encontramos em profusão, em geral, de espíritos dessa sacralidade, e sendo apenas formas, quase que no mito babélico, de torres para se chegar aos céus, mas sem a humildade de nos abrirmos ao sagrado, ao divino e às suas formas e mensagens que os seres espirituais nos transmitem, que encontramos aqui simbolizado ao lado deste icosaedro, com este anjo portador da estrela de 5 pontas, e que é um símbolo do nosso ser espiritual e do seu anjo guarda. Anjos que, como os mestres construtores das catedrais reconheceram, estiveram intimamente ligados às próprias catedrais, de tal forma que se considerava e se invocava para cada catedral ou igreja o anjo dela, e que foi frequentemente assinalado no pórtico ou no interior ou na parte mais alta junto ao altar, permitindo talvez, nesse espaço menos atravessado pelas vibrações humanas, se conseguisse intuir e sentir, e obrigando as pessoas a olharem mais para o alto, sentirem a presença angélica e a sua ligação com o mundo divino, os mundos mais elevados, que ainda assim continuam a ter as suas formas e os seus seres. Ao contrário do que muita gente pensa, uma busca desenfreada dos estados sem formas e sem seres que não existem no universo, senão em fases de transição e de passagem, as noites escuras ou as necessárias momentos de silenciamento e esvaziamento, para que depois nos abramos a uma outra dimensão com os seus seres. Estes templos, construídos sob formas geométricas, talhadas por construtores nas suas guildas ou as suas confrarias ou fraternidades, que mais tarde, com o crescimento e desenvolvimento intelectual e citadino, foi dar origem a lojas de livre pensamento e de maçonaria, tiveram a proteção dos cavaleiros templários, e assim nós encontramos nessas construções dos templários, nomeadamente
em Portugal, sobretudo na famosa charola, algo que sobrevive ainda desses ensinamentos e dessas energias bem fortes ainda, porque alimentadas pelo psicomorfismo íntimo da tradição espiritual de Portugal, que é a Ordem Templária de Portugal, e que teve algumas avatarizações ainda não bem compreendidas e desenvolvidas. Não referimos evidentemente à Ordem de Cristo, que foi a sua manifestação posterior e avatarização mais clara, mas a sua continuidade como uma ordem, ou a ordem espiritual de Portugal, de que ela tinha sido a principal manifestação exterior, mas que depois foi trabalhada por alguns seres, como Fernando Pessoa, e que se pode desenvolver mais e para o qual eu de volta e meia dou algum contributo. Porquê? Porque, de facto, esta compreensão de que todos nós somos templários prende-se com esta assunção, número 1, numa tradição espiritual portuguesa, e a partir dos templários, e número 2, com a arte de talharmos o templo, de construirmos o templo para que o Espírito Divino e os seus seres e a divindade se possam manifestar através de nós. De certa forma, toda a nossa vida relacional, familiar, arquitetural, de design, de sentimentos e pensamentos, de ritmos, deve ter uma proporcionalidade e uma harmonia que a tornem a cada momento uma construção templária, estarmos a intensificar o templo que somos e onde o Espírito pode manifestar-se e irradiar mais através do nosso ser, dos seus corpos invisíveis, e fazer-se sentir no coração, em toda a dimensão do corpo, como reflexo de um corpo espiritual, um corpo de glória. A famosa vesica piscis, de que tanto se fala na geometria, mas muitas vezes de formas apenas tão geométricas ou numéricas, ou tão exacerbadamente simbólicas, que se perdem muitas vezes as suas leituras e aplicações mais práticas, de ser o resultado da interseção perfeita ou equilibrada entre o nosso círculo e o círculo do universo, ou o círculo do outro ou dos outros, gerando em nós a vesica piscis, essa forma de mandorla ou de amêndoa pela qual se representa o corpo espiritual, a presença do espírito mais vivo e mais irradiante. São segredos da tradição espiritual portuguesa, ao contrário de muita gente que sempre se opôs à existência dela, ou ainda hoje se mantém, considerando que ela não foi transmitida como uma tradição budista ou hinduísta através de mestre-discípulo ao longo dos séculos. Tal não é verdade, pois sempre houve transmissões, ainda que muitas vezes, e sobretudo em Portugal, essa assunção, essa partilha osmótica e transmissora de energias e de experiências pela palavra, pela voz, pelo exemplo, pelo abraço, pelo ato amoroso, foram feitas em grande parte por poetas, por heterodoxos, por místicos, e por seres religiosos, consagrados nas religiões também. E que, como Augusto de Santa Rita, um elo importante na época do modernismo, autor da revista Exílio, aí escreve no seu prefácio, a introdução, a apresentação, que chamamos
a esses grandes escultores da tradição espiritual portuguesa, da tradição poética, da tradição da presença da divindade nas formas da natureza e nos seres, os roxinóis. Bernardino Ribeiro, Camões, ainda antes de tudo a poesia trovadoresca, as cantigas de amigo, as galaico-portuguesas. E convém sempre lembrarmos desta unidade que deve existir mais entre Portugal e Galiza, uma fundação, uma pedra de fundação muitas vezes esquecida, e que nós, quando encontramos pessoas da Galiza com esta comunhão profunda da voz e da natureza, nos permite reconstituir este fio da tradição até esses tempos em que as flores do verde pinho ou as ondas do mar de Vigo eram património coletivo e que hoje em dia se encontra em Jala apenas geneticamente. E lembro-me, contudo, algumas pessoas vivas e harmoniosas e belas e conhecedoras dos caminhos da espiritualidade e que partilham isso de alguma forma ou outra, como a Ana Moura, na Galiza, ou a Ana Raquel Roque, de Tomar, com o seu grupo musical, e que partilham essa continuidade que Augusto de Santa Rita chama os roxinóis, que depois enumera ainda Camões, Sá de Miranda, Antero, Cesário Verde, e hoje em dia diremos também Fernando Pessoa ou outros poetas que conseguiram atingir esses níveis mais elevados de comunhão com as harmonias geométricas e de formas do universo e se constituíram como templos órficos da ressonância divina através de nós e que chegam até aos nossos dias, como estas duas amigas, ou também o Paulo Brandão, diretor de vários grupos de canto, vão tentando manter esta partilha de uma tradição espiritual e que depois, na bela expressão de Augusto de Santa Rita, são passados aos infantes, aos que vão nascer pelas mães nos seus cantos, que entoam e que vão ser muitas vezes transmitidos de cor e de forma a criar na criança essa alma vibratória da tradição espiritual portuguesa, mais pronta, mais tarde, a actuar e a continuar essa tradição. Este momento que estamos a atravessar no século XXI é um momento de grande necessidade de um trabalho mais intenso, desta autoconsciência de uma tradição espiritual portuguesa, uma tradição espiritual no sentido que apela ao espírito e apela aos níveis subtis, porque de facto a tradição cultural está a ser demasiado influenciada, e já Fernando Pessoa na altura dizia, pela modernidade exterior, e que, se bem que tenha que ser acolhida e dialogada profundamente, não deve ser assumida quase como uma forma de esquecermos as nossas qualidades e, sobretudo, a nossa própria essência, a nossa capacidade de utilizarmos a palavra a partir de um fundo comum de sons que passaram ao longo dos séculos e modelaram geomorficamente, psicomorficamente, este local onde vivemos, seja Portugal, seja Lisboa. Daí que a geometria que nós nos rodeamos no dia a dia, a geometria que nós criamos pelas nossas palavras, pelos nossos gestos, pelas nossas posturas meditativas ou adorativas ou amorosas, deve-nos constantemente fazer lembrar os mundos espirituais de onde emana as formas, de onde emanam as energias formadoras nos seus ritmos e proporções,
Os grandes mestres da geometria sagrada, ao longo dos séculos, procuraram traçar e aprofundar e que chegaram a deixar belíssimas imagens, como vemos nas estampas renascentistas de Vitrúvio, ou nos desenhos de Leonardo, ou mais tarde ainda já dentro das visões ocultistas de Paracelso e da Agripa, ou mais tarde ainda de Rudolf Tara, de Matilda Chilka, e das análises bastante interessantes e profundas de Panofsky, ou de André Chastel, ou de outros mestres capazes de despertar na nossa, muitas vezes superficial, observação dos fenómenos e das pinturas e das esculturas, toda uma tradição de conhecimento das formas e das mensagens, ou seja, tudo na natureza é símbolo de uma realidade interior que nós temos que encontrar dentro de nós e encontrar constantemente na nossa inter-relação com os outros seres, de tal forma que, como Agostinho da Silva, outros elos importantes da tradição espiritual portuguesa nos últimos décadas que eu conheci bem, realçava nesse sentido de o português ser fundamentalmente um ser de conversa. Conversa no sentido de converter. Converter no sentido de converter-nos a nós próprios. Converter-nos à fidelidade a nós próprios, ao reconhecimento a nós próprios. Sabermos ouvir o outro nessa dimensão de podermos ajudar também a não ser infiel, não sermos nós infiéis a nós próprios e ao cosmos, que significa um todo ordenado e harmonizado, e a partir da rotação e do movimento espirálico através do cosmos, dos planetas, se criaram todas as formas de geometria sagrada e que nos nossos dias chegam a estes níveis dos fratais e das várias compreensões dos níveis subtilíssimos e infinitos que ligam o alto e o baixo para fazer o milagre da unidade e que de facto nós, na relação com o outro, ao encontrarmos como dois círculos que de uma forma perfeita geramos essa mandorla, essa vesica piscis, na qual ressoam as forças do Espírito e divinas, e que será então cada encontro uma forma de convergência também, convergência para um cálice, e terminaríamos aqui os nossos 28 minutos de gravação com essa referência ao cálice da tradição primordial, ao cálice do coração, o Jam e Jam da tradição persa do rei Jamid, ou o caldeirão celta, ou o cálice do Santo Graal, para onde convergem dois ou três que se encontram na procura da verdade e do amor, como nós agora.